Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela bondade do Senhor. Obrigado pela sua santa palavra. Por favor, ministre sobre nós. Use a minha vida para a sua glória, como instrumento nas suas mãos. Ilumine a mente, o coração dos meus irmãos. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, trabalhamos o primeiro aspecto, mas o fruto do Espírito é amor. Trabalhamos bem esse aspecto do fruto do Espírito. E hoje vamos pensar sobre a alegria. Amor, alegria e paz. Você certamente já percebeu como o apóstolo Paulo utilizou essas palavras nos seus ensinamentos. E exatamente são os 3 primeiros itens do fruto do Espírito. Amor, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Os 3 primeiros itens: paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas essas palavras, elas geralmente aparecem juntas. Há muitos ensinamentos: amor, alegria e paz. Jesus disse o seguinte: eu lhes dou a minha paz. Eu lhes dou a minha paz. Jesus também disse o seguinte: permaneçam no meu amor. O Senhor Jesus nos ensinou princípios para que possamos viver essa paz abundante, para que possamos viver esse amor maravilhoso dele, mas ele também nos ensinou sobre a alegria. O Senhor Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu tenho dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. As palavras de Jesus manifestam alegria, e a alegria de vocês seja completa. Interessante que o apóstolo Paulo, ele também utiliza as palavras alegria e paz. Essas palavras, ele utilizou essas palavras falando, por exemplo, do reino de Deus. E eu quero ler com vocês Romanos capítulo 14, versículos 17 ao 18. Acompanhe a leitura desse texto. Romanos capítulo 14, versículos 17 e 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Observe, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Olha a conexão das palavras paz e alegria. Paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A palavra alegria, de acordo com Christopher Wright, essa palavra alegria, ela aparece mais de 21 vezes no Novo Testamento, nos ensinamentos de Cristo, nos ensinamentos do Novo Testamento. E a palavra paz aparece 43 vezes. Interessante isso, porque há uma evidência do texto para que possamos experimentar alegria
e paz. O apóstolo Paulo, ele compartilhou, ele falou sobre alegria 21 vezes e sobre paz 43 vezes em suas cartas. Logicamente que ele está se referindo aos ensinamentos de Cristo. Alegria e paz são sinais de que o poder do Espírito Santo está transbordando em nossa vida. Isso é muito importante para nós. Qual é a evidência da manifestação do Espírito Santo, da plenitude do Espírito Santo? Viver essa alegria e essa paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que temos não porque tudo está indo bem conosco, mas é a paz de Jesus, é a alegria de Jesus. A alegria como fruto do Espírito é algo profundo que deve ocupar o centro da nossa vida. Essa alegria, apresentada em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 ao 23, que trata ali sobre o fruto do Espírito e menciona a alegria. Essa alegria deve ocupar o centro da nossa vida. É mais que um estado de ânimo. Essa alegria, como fruto do Espírito, é mais que um estado de humor. E eu quero poder apresentar algumas evidências dos aspectos da alegria no nosso coração, na nossa caminhada. A primeira evidência da alegria que eu quero poder compartilhar com você, compartilhar com o seu coração, é que Deus nos deu uma família. Ele nos deu uma família. Deus nos deu uma família. Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Versículo 19 de Efésios capítulo 2. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu uma família, e o fato de termos uma família espiritual, de pertencermos à família de Deus, Ele é o nosso Pai amoroso, Ele é o nosso Pai bendito, o Pai que nos adotou em sua família e nos conectou no seu corpo, nos dando irmãos amados, irmãos preciosos, nos dando uma comunidade de fé, nos dando uma igreja. Talvez você tenha uma má referência de família, e talvez falar para você que Deus nos conectou numa família reporta sua mente para a igreja, e saber que também nós enfrentamos desafios na comunidade local, enfrentamos desafios nos relacionamentos, mas o Senhor, em sua bondade, em sua graça, Ele nos deu uma família, Ele nos adotou na sua família, e Ele está trabalhando em nós, Ele está nos ensinando a amar essa família, a se relacionar com alegria com os nossos irmãos. Nós pertencemos à família de Deus. Queria que você pudesse agradecer ao Senhor por esse aspecto da alegria, que o seu coração se enchesse de alegria. Você tem uma família, você faz parte do reino de Deus, você recebeu uma família espiritual. Ao Senhor seja toda a glória por isso. Ele é o nosso Pai. O segundo aspecto que eu quero poder mencionar acerca da alegria, o segundo aspecto é que Deus nos deu um banquete chamado graça. Ele nos deu um banquete, e porque Ele nos deu um banquete, o seu coração deve se encher de alegria. Lucas capítulo 14, versículos 12 ao 14. Lucas capítulo 14, versículos 12 ao 14. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus irmãos ou parentes,
nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O reino de Deus é um reino de inclusão. O reino de Deus é um reino em que o olhar do Senhor do reino enxerga e contempla os menos favorecidos, os injustiçados, aqueles que são rejeitados pela sociedade. E Deus, em sua graça, nos incluiu em seu banquete de amor. Deus, em sua bendita graça, nos chamou para, sentar com Ele nas regiões celestiais e desfrutar de tremenda comunhão, de fazer parte do reino de Deus e desfrutar desse banquete chamado graça. O seu coração deve se alegrar, porque esse ensinamento, quando você oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, feliz será você. Queridos, Cristo nos atraiu, Cristo nos chamou, Cristo nos ofereceu um banquete sem termos nenhum tipo de merecimento. Ele fez isso por amor e Ele faz isso por amor. Portanto, celebre a bondade do Senhor, porque no reino de Deus Ele incluiu você, Ele incluiu a sua família, e que você permaneça tendo esse olhar e esse coração amoroso para servir e abençoar pessoas, para acolher pessoas, assim como o Senhor acolheu o seu coração em seu reino. E o terceiro aspecto da alegria é que Deus plantou fé em nós, Ele nos deu fé, Ele derramou fé em nós, e a confiança na soberania de Deus em meio aos desafios da vida produz alegria em nós. Confiar na soberania de Deus em meio a esses desafios que estamos enfrentando manifesta alegria em nós. Nós podemos confiar e lidar com a dor, pois a fé que recebemos é fruto da fé no Deus vivo. Essa fé, em meio aos desafios, ela manifesta alegria e paz dentro de nós, porque essa fé é a esperança num Deus vivo, verdadeiro, que nos cura, que nos restaura, que nos enche de alegria e de esperança. Por isso que o profeta Abacuque, ele declarou, em meio às circunstâncias adversas em que ele estava enfrentando, ele declarou: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Paulo, ele estava preso, humilhado, numa condição de sujeira, açoitado, com frio, com fome, com fraqueza, mas ele louvava a Deus, e ele louvou ao Senhor juntamente com Silas numa prisão, porque apesar do sofrimento, a alegria de Deus estava no seu coração. Por isso Paulo pôde oferecer uma canção ao Senhor juntamente com Silas, porque essa alegria, como fruto do Espírito, ela independe das circunstâncias. A alegria que é caracterizada como fruto do Espírito vem pela fé no Evangelho. É a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas de Deus, a fé no Evangelho. Não tem a ver com uma expressão que é utilizada: eu vou orar e você vai receber a unção da alegria, ou eu vou orar e você vai receber a unção do riso. É como se fosse algo temporário, é como se fosse algo passageiro, que dependesse de algumas circunstâncias, que dependesse de algum momento. Não, a alegria como fruto do Espírito é constante na nossa vida, é uma promessa de Deus, tem a ver com o nosso relacionamento com Jesus, tem a ver com a plenitude do Espírito em nós. Louvado seja o nome do Senhor.
A alegria como fruto do Espírito é permanente e independe das circunstâncias. A alegria como fruto do Espírito não é apenas uma emoção. É necessário a gente exercitar a nossa mente e a nossa volição, a nossa vontade nas promessas de Deus, exercer fé nas promessas de Deus, promessas realizadas em Cristo Jesus. E eu quero considerar com os irmãos algumas verdades. Nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia e devemos enfrentar essas lutas com ânimo, com fé, com esperança. Devemos enfrentar essas lutas confiando na graça do Senhor, com coragem, para que possamos experimentar a alegria em meio aos processos dolorosos que enfrentamos. Mas alguns cristãos, alguns irmãos, eles, em meio aos embates, em meio aos desafios, eles não conseguem experimentar esse sentimento de ânimo, esse sentimento de alegria, porque alguns irmãos na nossa caminhada estão lidando com uma questão clínica da depressão. E o fato desses irmãos lidarem com uma questão clínica da depressão e eles não se sentirem animados, não se sentirem alegres, não significa que a alegria do Espírito deixou de reinar. A alegria do Espírito continua reinando nos corações desses nossos irmãos que estão lidando com a questão da depressão. Talvez eles não consigam sentir isso, mas essa alegria está lá, porque essa alegria tem a ver com a nossa salvação. E alguns irmãos que talvez não estejam sentindo essa alegria, mediante as lutas, estão totalmente desanimados, e nós estamos enfrentando um tempo muito difícil. Nós devemos reconhecer também a nossa necessidade de procurar ajuda, de ter humildade, de poder reconhecer que Deus usa profissionais, Deus usa irmãos, Deus usa pessoas para nos servir, para abençoar a nossa vida. Devemos reconhecer essa verdade. Nós estamos, irmãos, estamos cansados nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando uma pandemia e parece muitas vezes que nós não temos essa sensação da alegria de maneira evidente no nosso coração. Estamos cansados, irritados, estressados, desanimados. A nossa emoção está oscilando e esses sentimentos parecem roubar a nossa alegria. Mas devemos exercer a nossa fé nas promessas de Deus e devemos olhar com esperança para as promessas de Deus no Evangelho. A nossa fé no Evangelho vai nos livrar da autocomiseração. A nossa fé no Evangelho vai nos livrar desse sentimento de sentir pena de nós mesmos. Esse sentimento de autocomiseração não agrada o coração de Deus. Andar dominado pela tristeza não é a vontade de Deus para nós. O excesso de melancolia nos abate profundamente. Talvez o seu coração esteja tomado pelo excesso da melancolia. Você e eu, nós devemos orar, devemos pedir força ao Senhor, porque a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é a alegria. O fruto do Espírito é alegria. E nós devemos orar por essa verdade, devemos orar por esse princípio da palavra de Deus. Queridos, nossa vida, na plenitude do Espírito, enche o nosso coração de alegria. Viver a plenitude do Espírito manifesta essa alegria abundante do reino de Deus. E ser alegre não é uma opção, ser alegre é uma ordem bíblica. Deus ordenou que sejamos alegres. Deus não deseja que tenhamos alegria, Ele ordena que sejamos alegres. E eu quero poder concluir esse momento aqui, lembrando vocês que a alegria é um exercício de fé. A alegria é um exercício de fé.
a alegria é um feliz dever, é um dever sermos alegres, experimentarmos essa alegria. Por isso Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre.